3. Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui de novo na nossa classe de escola bíblica, torcendo para tudo isso acabar logo e nós voltarmos aqui bem apertadinhos, né? Não sei quando isso vai acontecer, né? Enquanto isso, a gente está estudando aí nossa igreja relevante. Já vimos vários aspectos aí, né, da missão de Deus e de uma igreja missional. E domingo passado nós começamos a falar sobre como o Evangelho e a Bíblia nos mostra o nosso comportamento para com a nossa cidade, né? E aí nós vimos em cima do livro Igreja Centrada, do Tim Keller, isso tem sido a nossa base agora na nossa aula. A gente viu bastante como ele tem uma visão bem equilibrada da cidade e da Bíblia, olhando para esse cenário urbano, né? Então, não é uma visão hostil, né? De dizer que a cidade só tem pecado, de que a cidade é um lugar corrompido, como também não é uma visão romântica, né? De dizer que é o melhor lugar do mundo, porque ali ele até usa alguns argumentos, né? Ele fala, olha, se a cidade é o lugar onde mais tem o pecado por metro quadrado do mundo, porque mais tem pecadores, por um outro lado, né, também é o lugar onde mais tem representantes da imagem de Deus, né, da glória de Deus. E aí nós vimos isso na última aula, né, falando sobre a imagem de Deus e a graça comum. Um texto que ficou muito forte para nós domingo passado é Jeremias 29:7, onde o profeta, inspirado por Deus, dá uma orientação muito clara para os judeus que estão na Babilônia, sendo cativos lá, né? E aí Jeremias fala, olha, vocês devem ter uma postura de abençoar a cidade. Vocês devem ter uma postura de orar por ela, de trabalhar pela cidade, de buscar a prosperidade desse lugar. Ainda que vocês não estejam em casa, mas é importante que aonde vocês estejam, vocês sejam luz. Essa é a ideia bíblica, né? Então, o Tim ele fala sobre isso, né? Não que agora todos têm que ir para as cidades para evangelizar, mas aonde estiver um pecador, ali tem que acontecer o evangelho, né? Mas se Deus nos chamou para estarmos na cidade, e nós vemos hoje que a grande população mundial ela é urbana, e cada vez mais, né? As pessoas migram para os grandes centros. Nós vimos, né, semana passada, o quanto a cidade ela tem de efervescência, né? Cultural, diversidade, né, ideológica, costumam ter aqui grandes congressos, grandes eventos, né, então os grandes pensadores, então se você realmente, e aí nós falamos sobre o exemplo de Paulo, por exemplo, que há 2000 anos atrás já tinha estratégia de evangelismo nas grandes cidades. Então ele vai para Corinto, ele vai para Éfeso, ele vai para Atenas, ele vai para Roma, né? Então, qual era a estratégia dele? Se eu alcançar esses grandes centros, as pessoas que estão aqui visitando, elas vão voltar para o lugar delas de origem e vão levar o Evangelho. E foi essa estratégia fantástica que Deus deu para Paulo, que levou o Evangelho para o Ocidente inteiro, que nós vemos hoje. Então, nós que estamos aqui num grande centro urbano que é São Paulo, né, uma cidade gigante, a nossa região metropolitana aqui da Grande São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes, e se eu não me engano, aí do último censo é o quinto maior centro urbano do mundo. Nós então temos todas as possibilidades de alcançar nossa cidade com o Evangelho, para que através desse impacto muitos outros lugares, culturas e gerações sejam alcançados também. A gente vai entrar então agora na segunda parte dessa aula para finalizar. Vou ser um pouco mais breve que domingo passado, mas tem alguns conceitos interessantes que mostra no livro que eu acho importante nós falarmos.
Então, como o relacionamento do cristão e a cidade deve acontecer? E aí o Tim, ele usa esses 3 pilares aí, né? Humildade, confiança e coragem. Humildade para aprender com a cidade. Confiança para contribuir com a cidade. E coragem para confrontar a cultura da cidade quando for necessário. Então nós vamos olhar aqui esses 3 pilares e vamos entender um pouco o que Deus tem para nos falar. Humildade, né? O que eu devo aprender com a cidade, né? Então a gente vai ver aqui várias situações onde a cidade ela nos ensina algumas coisas, né? Então nós já falamos sobre a diversidade cultural, a diversidade artística, nós já falamos sobre... São nas cidades que existem os grandes eventos, né? Os fóruns, os congressos de trabalho, de negócios, de empreendedorismo, os debates, né? De conhecimento, as grandes faculdades. Então, tudo isso, teoricamente, né? Não confronta o Evangelho. Então, isso pode ser assimilado por nós, né? Nós podemos aprender toda essa efervescência, né? Claro que com critérios, né? Com filtros, ok? De conteúdo. Mas tudo isso pode ser aproveitado por nós. Então, nós podemos olhar, por exemplo, para algumas feiras de negócios que a cidade faz, né? Aqui em São Paulo, que acontece no Anhembi, em outros lugares, em outros centros de eventos. Nós temos que aprender com tudo isso e nós podemos estar ali aproveitando desse conhecimento. Então nós não precisamos confrontar isso. Isso é o que a gente tem que ter humildade para aprender. O segundo pilar, ele vai falar sobre a confiança. Então, se eu tenho que aprender, eu também tenho que dar. E aí, a igreja e o evangelho, ele pode fazer uma contribuição muito grande para a cidade. Essa frase do livro eu trouxe para a gente entender um pouquinho o pensamento. Enquanto o secularismo, né, ou seja, o que é secular, o que é do mundo, né, o que é fora do mundo bíblico, né, do evangelho, enquanto o secularismo é propenso a incentivar o individualismo, né, e é verdade, porque hoje a cosmovisão secular, ela vai dizer que você tem que conquistar o seu espaço, que você tem que vencer no mundo, que você tem que batalhar pelos seus sonhos, pelos seus projetos, né? E pouco se fala de serviço, de comunhão, de comunidade. Por isso que o mundo está cada vez mais individualista. Por um outro lado, o outro extremo, a religião tradicional, ela vai incentivar o tribalismo, né? No livro ele fala sobre isso. E o que seria isso? Olha, nós vamos... a religião, ela vai dizer que a minha tribo, o meu grupo, a minha comunidade, né, é especial. Então, nós somos salvos, nós somos alcançados, nós já somos libertos, nós conhecemos a verdade. Então, isso gera um afastamento, né? Agora, o que o Tim propõe? Que o evangelho centrado, equilibrado, ele não fique em nenhum dos dois extremos. Mas ele precisa levar os cristãos ao serviço sacrificial que beneficia a cidade inteira. Então vamos dar um exemplo disso. Nós estamos gravando essa aula aqui, né? O João na quinta-feira, vocês vão assistir no domingo. Mas no sábado já vai ter acontecido o nosso drive-thru solidário. Esses 2 sábados aí nós estamos propondo um grande movimento de arrecadação de alimentos para alcançar as comunidades carentes aqui do lado. Isso é uma forma do evangelho alcançar a sua cidade, alcançar o seu bairro através do serviço, né? Nós podemos usar isso como muitos outros exemplos, né? Uma arrecadação de roupas para o inverno, para alcançar os moradores de rua. Nós já fazemos algo parecido com isso, né? Com o José Vicente, que a gente faz uma grande arrecadação de alimentos e de roupas e leva
em instituições de dependentes químicos. Tudo isso é uma contribuição para a cidade. Nós poderíamos, por exemplo, abrir o nosso prédio da igreja para termos aulas de reforço escolar, né? Nós poderíamos fazer uma horta comunitária aqui no nosso estacionamento para servir a comunidade. Então, tudo isso são formas de nós servirmos a cidade, né? Então, dessa forma, a gente vai apresentar o Evangelho com confiança para contribuição. E o grande exemplo é José no Egito, né? A gente vê José sendo chamado por Deus, né, para estar no lugar certo, no momento certo, né, fazendo a coisa certa. Então é impressionante como Deus dá uma capacidade para José, lá no Egito, há muitos anos atrás, ter toda uma sabedoria para lidar com um momento de escassez. Então, primeiro, ele usufrui da abundância e guarda e enche os celeiros e faz toda uma distribuição de forma racional, de tal forma que durante os anos de seca, o Egito não foi impactado, né, não teve falta de alimento e ainda teve suficiente para vender para os países vizinhos. Então, isso é uma forma muito grande de contribuição para a sociedade, né? Então a contribuição ela não é só doando coisas, né? Mas também com o seu talento, né? Com a sua capacidade de liderança, de organização, né? Organizando ONGs, projetos, enfim, tem muita coisa acontecendo com a sua própria profissão, com o seu próprio trabalho, né? Se você é um professor, você vai ajudar a cidade, formando as novas gerações. Se você é da área de saúde, você vai cuidar da saúde das pessoas da cidade, né? Se você tem um pequeno comércio, você vai colaborar com a economia da sua cidade de uma forma ética, né, e responsável. Você como um cidadão, você pagando os seus impostos, você também está contribuindo para a cidade. Muito bem, e o terceiro pilar vai falar sobre a coragem de confrontar a cidade e a cultura quando precisa ser confrontado, né? Os cristãos da cidade, então, eles devem ser contraculturais em algum momento para o bem comum, né? Sendo diferentes da cidade ao redor, mas totalmente comprometidos com o seu benefício. Então não é porque eu vou rejeitar algo da cidade que é contra o Evangelho que eu estou sendo contra o benefício comum. Pelo contrário, eu estou pensando no bem deles, né? Ministrando à cidade, então, suas crenças e a sua identidade cristã, sem ofensas e sem medo. Então, que exemplo que a gente pode dar aqui? Nossa cidade de São Paulo, ela atrai a maior manifestação LGBT do mundo, né? Na passeata, que é conhecida como passeata gay. Isso confronta o Evangelho. Nós não podemos nos associar com isso. Então nós temos sim que ter uma pauta de coragem, né? Para que as pessoas entendam que há uma alternativa para isso, né? As pessoas não precisam todas concordarem com aquilo. Então nós cristãos precisamos nos posicionar. Olha, o Evangelho, ele nos mostra uma alternativa para isso, uma outra saída, né? Nós temos também um dos maiores carnavais do mundo aqui, faz parte da cultura da cidade. Muito bem, nós não precisamos concordar com isso, né? Mas nós também não vamos ofender ninguém e nem ter medo de se colocar contrário. Então nós temos que ter personalidade cristã para dizer, gente, ok, vocês querem ser felizes, vocês querem ter momentos de alegria no carnaval, mas nós temos e conhecemos um Evangelho que nos dá uma alegria plena, independente dessas festas, que trazem muito mais consequências ruins do que positivas. Então isso é se colocar de uma forma respeitosa, trazendo uma alternativa para a cidade. É um confronto respeitoso. Muito bem, então depois que nós já falamos desses três pilares aí,
O Tim ele traz uma analogia para isso muito interessante que eu quero trazer para vocês. Ele explica assim, gente, para nós alcançarmos a cidade com eficiência, o evangelho, né? Ele precisa, ao mesmo tempo, ele precisa perfurar e explodir. Então ele dá um exemplo de uma grande rocha que precisa ser tirada do lugar. Ele fala, gente, se nós só perfurarmos essa rocha, ela não vai sair dali. E se nós só colocarmos dinamite no seu exterior, né, na sua superfície, ele vai lascar algumas rochas, mas ela também não vai sair dali. Então, a explosão que é eficiente é uma perfuração na rocha, colocar a dinamite lá dentro e aí sim detonar. Aí você explode a rocha inteira. Para trazer agora para o que a gente está falando, funciona mais ou menos assim. Perfurar a cultura da cidade significa entender e assimilar parte dos valores da sociedade que não confrontam com o evangelho, evitando assim que a gente entre numa bolha cultural e num cativeiro, né? Então isso aconteceu muito, não só no Brasil, mas no mundo. As pessoas, por medo ou por falta de sabedoria ou de estratégia, enfim, por vários motivos, os cristãos por muitos anos, eles não dialogaram com a cultura, eles não perfuraram a rocha. Então, o que eles preferiam? Eles preferiam ficar de fora da cultura, não vou participar. Então, olha, gente, nós não vamos assistir cinema e também não vamos fazer cinema, né? Nós não vamos participar das festas e nem fazer festas, né? Nós não vamos jogar futebol e nem participar disso. Enfim, era tudo um discurso de separação e não existia perfuração. E a igreja acabou entrando numa bolha, né? Uma bolha de que existia uma cultura cristã onde ninguém sabia o que era, que estava fora da igreja, e nós também não participávamos da cultura que a gente chamava do mundo, porque isso fazia mal para nós. Agora, a explosão é quando nós atacamos frontalmente a cultura, sem permitir que aconteça um sincretismo, ou seja, uma ameaça de infiltração dos valores seculares dentro da igreja. Então, do outro lado, bom, muito bem, se eu preciso perfurar a cultura com calma, com sabedoria, com equilíbrio, eu também preciso confrontá-la. Mas quando eu for confrontar a cultura, eu não posso sair atacando tudo de qualquer forma, né? E eu também não posso permitir que a cultura entre de uma forma que vá influenciar os nossos valores. Então é exatamente nesse equilíbrio aí, olha, né, não pode acontecer esse sincretismo, né, essa mistura, né, do evangelho com o que é contrário ao evangelho, né? Não pode acontecer uma infiltração de valores seculares dentro da igreja, ok? Mas, por um outro lado, eu também não posso deixar de dialogar com a cultura. Como é que a gente faz tudo isso, né? Ele propõe, então, uma contextualização equilibrada. Olha só que interessante essa frase. Nos dois casos, né, só perfurando ou só explodindo, não conseguiremos remover a pedra. Talvez, olha só, vamos refletir sobre isso. Talvez nos sintamos sensíveis e receptivos a novas ideias na perfuração. Então, ou seja, quando eu estou perfurando, entrando na cultura e dialogando com a cultura, eu vou me sentir um cristão sensível com as pessoas. Eu falo, nossa, olha só como eu estou aqui ouvindo o que eles têm para me dizer, né? Então eu estou sensível, eu sou receptivo. Ok. Porém, se eu só fizer isso, eu não terei honrado o evangelho.
Por quê? Porque eu não vou permitir o confronto da verdade. Então, eu só assimilo o que eles têm de bom, mas eu não digo o que eles têm de errado. Então, o evangelho está sendo deturpado, né? Eu não vou ter honrado o evangelho que eu prego, porque eu não estou confrontando a verdade. O inverso, o outro extremo também. Na explosão, talvez nós vamos nos sentir importantes por nossa coragem de confrontação. Olha, eu estou dizendo para vocês que isso não é certo. Estou dizendo para vocês que vocês estão andando pelo caminho errado. Eu tive coragem de fazer isso e de confrontar a cultura. Ok. Mas eu também não estarei honrando o Evangelho. Por quê? Porque eu não vou apresentar o Evangelho da sua forma mais convincente. Porque quando a pessoa me vir com esse discurso meio que separatista, né? Um discurso meio que dono da verdade, o que eles vão entender? Que eu não sei dialogar, que eu não sei ouvir, que eu não sei respeitar o que eles pensam. E é o que acontece muitas vezes, eles vão nos afastar do seu convívio. Então, os crentes vão ser tidos como chatos, né? Vão ser tidos como pessoas ignorantes, que não sabem conversar. E aí eu não vou conseguir apresentar o Evangelho de uma forma convincente, porque eles não vão estar ouvindo. Eles não vão estar me ouvindo. Então a contextualização equilibrada, ela encontra um eixo aí no centro entre esses dois extremos. Eu ouço o que eles têm e eu confronto quando tiver que confrontar com respeito. Muito bem. É isso o que o autor diz de quociente cultural. Você já deve ter ouvido muito sobre QI, né? Que é o quociente intelectual, é o quanto você absorve de conhecimento. Nos últimos tempos ficou conhecido o QE, que é o quociente emocional, né? O quanto que a minha vida está preparada para enfrentar os desafios, né? Os relacionamentos, as perdas, né? A minha resiliência, enfim. Agora, ele propõe o QC, o quociente cultural. O que é isso? É você conhecer as suas influências culturais. Então, gente, nós não caímos de paraquedas na nossa cultura, né? Nós, por mais que sejamos cristãos e conhecedores da palavra, nós tivemos influências culturais, né? Então, como foi a nossa educação, né, e dos nossos amigos, aonde nós fomos formados, que músicas nós ouvimos ao longo da nossa formação, qual é a igreja que nós participamos ao longo desses anos, né? As pessoas que nos influenciaram, os formadores de opinião. Então, tudo isso nos ajuda a conhecer um pouquinho o nosso histórico cultural. Uma outra forma de você fortalecer o seu quociente cultural é fortalecer o Evangelho dentro de você. Por quê? Porque você conhecendo muito bem o Evangelho, você vai conseguir se ver livre das idolatrias da sua cultura. É somente conhecendo o Evangelho que nós identificamos as estratégias malignas de idolatria da cultura. Então, e isso precisa ser feito, né, para nós também termos a necessidade nós não precisamos ter a necessidade de ser aceito pelos outros. Porque é isso que faz a maioria das pessoas aderir a coisas ruins. Há um grupo de amigos, por exemplo, né, que vai beber, que vai usar drogas, né? Por que muitos jovens são seduzidos por isso? É o desejo de ser aceito. Mas quando você conhece o Evangelho, e o Evangelho mostra que você primeiro é aceito por Deus, que você é filho amado do Pai, e que você não precisa implorar pela atenção dos outros, porque você já é suprido por Deus, então o Evangelho te liberta disso. Então esse é um dos exemplos que o Evangelho nos faz sermos livres das idolatrias da cultura. E também o nosso quociente cultural
aprender a amar e buscar entender ao máximo as pessoas que pensam diferente de nós, diferente de você e de mim. Isso é uma forma de nós sermos maduros culturalmente, né? Eu tenho um estilo de música que eu gosto, mas eu também não tenho problema nenhum em compartilhar um ambiente com um amigo, com um colega de trabalho que esteja ouvindo um outro tipo de música, né? Então, são essas coisas de maturidade, de paciência, de tolerância, que o Evangelho nos ensina, né? A não sairmos detonando todas as pessoas porque elas não pensam iguais a nós. Muito bem, eu vou trazer uma outra analogia do livro aqui para a gente também se aprofundar nisso. O autor vai falar sobre toras e pedras. Olha que interessante. Ele vai falar que as toras são as crenças A. São crenças cristãs que coincidem com a cultura da cidade e facilmente são aceitas por nós, ok? E crenças B são as pedras, né? São as pedras que nós vamos ter que carregar. Por quê? Porque são as crenças cristãs que confrontam a cultura e que precisam ser ensinadas a eles. Então, o que ele diz? Ele diz que se nós formos levar as pedras direto para as pessoas, né, e ele dá um exemplo de levar isso por um rio, as pedras vão afundar. Então, não adianta chegar para as pessoas já com essa crença B de impacto, né? Então, por exemplo, uma crença B, hoje em dia, que vai confrontar a cultura, é nós falarmos para os jovens, né, do mundo, se abster de relações sexuais antes do casamento. Isso é uma crença hoje muito difícil de ser levada, difícil de ser ensinada, né? Se você chegar já com essa crença, olha, você não pode se relacionar com o seu namorado, você não pode ter relações sexuais com a pessoa que você está saindo, só quando você casar. Se você levar essa crença logo de cara, essas pedras vão afundar no rio, você não vai conseguir chegar do outro lado. As pessoas já vão bater de frente com você e não vão te ouvir mais. Mas aí ele diz, olha, se você pegar as toras, que são as crenças A, né, amarrar direitinho, fizer uma embarcação, como está aí na foto, uma jangada, e colocar as pedras em cima, você consegue levar até o final, porque as toras boiam e as pedras afundam. Mas as pedras não afundam em cima das toras que boiam. Então, olha que interessante essa analogia. Então, o que seria uma crença A, né? Nesse sentido aí? É falar para as pessoas sobre respeito, sobre confiança, sobre relacionamentos saudáveis. Todo mundo quer isso. Sobre fidelidade, né? Essa é uma crença A. Se você chegar para alguém e falar assim, olha, você quer ser honrado pelo seu parceiro? Você quer ter um relacionamento fiel? Você quer ter um namorado que não te traia? Todo mundo vai falar, sim, eu quero. E ninguém quer ser traído. Então essa é uma crença A, é uma crença de fácil aceitação. E aí você joga a pedra em cima, né? Então, muito bem, mas para você ter esta fidelidade, para você ter esse relacionamento, é importante que vocês se respeitem, é importante que vocês se valorizem, né? É importante que vocês se guardem, né? Em algum momento é importante que vocês se conheçam primeiro em amizade, é importante que vocês tragam Deus para esse relacionamento. É importante que vocês coloquem Deus no centro das decisões que vocês vão tomar juntos como casal, né? E aí então, essa proximidade com Deus, ela vai gerando em vocês um relacionamento de um amor verdadeiro, de um amor fiel, né? E aí quando você estiver nesse nível de relacionamento com o seu namorado, com a sua noiva, com certeza é fácil que vocês entendam
que é importante vocês se relacionarem sexualmente depois. Por quê? Porque é assim que Deus se agrada. Então você cria todo um pano de fundo, toda uma estratégia com a crença A, para você depois colocar a crença B em cima. Essa é uma grande estratégia para nós. Um outro exemplo que ele dá no livro, direitos humanos e descrença em Deus. Olha que interessante. A sociedade ocidental tem uma grande preocupação com a justiça e com os direitos humanos. É verdade. É uma crença A. Se você chegar para qualquer um e você falar assim, olha, você gosta quando as pessoas são injustiçadas? Ela fala, não, claro que não, né? Você gosta de ver um governo que tira o dinheiro dos pobres e dá para os ricos? Você fala, claro que não, isso é um absurdo, é uma injustiça, né? Você se agrada de ver os pobres na rua passando necessidade? Ela fala, não, claro que não, né? Nós precisamos ter direitos humanos, tal. Essa é uma crença A. Ao mesmo tempo, promove-se uma cosmovisão secular de que Deus não existe, né? Não, Deus não existe, a gente tem que olhar para a ciência, a gente tem que olhar para as coisas que são comprovadas, tem toda essa, os grandes pensadores, os acadêmicos, tal, todas numa linha aí de que Deus não existe, porque Deus é uma muleta para os fracos, tem todo esse discurso. Só que as coisas não batem, né? Por quê? Porque foi exatamente Deus que estabeleceu esta é a imagem de justiça e de direitos humanos. Não haveria essa preocupação com o próximo se Deus não existisse. Porque são nos escritos bíblicos, né, e na lei moral que Deus colocou no coração do homem é que é possível você se preocupar com o próximo. Porque se Deus não existe, então eu não tenho que me preocupar com ninguém. Se eu não tenho um Deus que está julgando os bons e os maus, então eu não preciso ser bom. Se não existe um Deus que vai julgar a atitude de todas as pessoas e está olhando para tudo isso, né, e promovendo a justiça, então eu não preciso ser justo. Então, percebe como essas coisas não fecham? Então, se você chegar já falando sobre essa crença B, né, de que Deus existe, para eles é uma crença B, é uma pedra, né? Você vai ter dificuldade. Mas se você começar explicando que Deus trouxe a imagem dele sobre os seres humanos, a responsabilidade de cuidar um dos outros, Deus estabeleceu esse cuidado, Deus estabeleceu essa preocupação com o próximo, a justiça social, tal, as pessoas vão entender então que somente, né, em Deus pode ter acontecido todo esse movimento de preocupação. Então são exemplos aí que nós damos aí para tudo isso. Muito bem. Eu quero fechar então com esse texto de Filipenses 3:20, porque nós falamos bastante aqui, gente, sobre o nosso papel na cidade urbana. Nós falamos aqui muito sobre a nossa responsabilidade como igreja nos dias atuais, né? Como nós podemos impactar a nossa sociedade, a nossa cultura, né? O quanto nós podemos contribuir para as pessoas que estão ao nosso lado, trabalhando conosco, nossos amigos de infância, nossos familiares que não conhecem a Cristo, com todas essas estratégias de tolerância e tal. E esse texto, ele vai nos lembrar que nós não somos desse mundo, né? Então isso é interessante e parece até algo excludente, né? Poxa, mas se Deus está me dando tantas estratégias para eu agir aqui nesse mundo, para eu ser um bom cidadão, né? Para eu ser um bom agente cultural, para eu ser um homem de negócios, para influenciar, então eu vou olhar, vou focar tudo que eu tenho aqui, né? Então, alguns textos bíblicos vão nos mostrar que a gente não pode esquecer que a nossa cidadania, ela também está no céu, né? Nós temos dupla cidadania, vamos dizer assim, né? Hoje nós somos brasileiros, existem os alemães, cada um depende de onde nasceu, mas nós não podemos esquecer que nós somos cidadãos do céu.
né? Nós somos gerados em Cristo Jesus. Nós temos essa identidade com o Pai que nos criou. Então, Efésios 3, 20 e 21 diz assim, olha, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, esse texto também nos lembra que nós estamos na terra para fazer uma grande missão junto com a missão de Deus. Nós somos chamados para participar dessa missão do Pai, mas que nós não somos seres terrenos, né? No sentido de que nós vamos nos apegar a tudo aqui. Nós somos seres espirituais, estamos aqui de passagem, e isso precisa estar muito bem na nossa mente, senão nós vamos amar tanto as coisas aqui, e os projetos e tudo, que nós vamos esquecer de clamar a Deus pelo seu retorno, pela sua vinda, e dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem buscar a tua igreja. Então Deus nos chama para termos uma mente espiritual num corpo terreno, né? Deus nos chama para sermos agentes espirituais vivendo no mundo do cotidiano. Essa é a grande sacada que Deus tem para nós. Ok? Então, gente, muito obrigado por essa matéria, por essa aula que vocês têm nos acompanhado aí. Foi muito bacana. Domingo que vem nós vamos entrar com mais uma aula muito boa que a Sandra está preparando para nós. Tenho certeza que vocês não podem perder, tá? Vocês podem compartilhar esse link com seus amigos, com seus colegas, né? Nós não temos pretensão de esconder nada, pelo contrário, o Evangelho precisa ser divulgado, né? Então, de repente, você já tem alguns amigos que você já vem apresentando o Evangelho, já vem conversando com ele. Então, é muito legal que você possa, em algum momento, dar esse reforço de conteúdo para ele, tá bom? Essa aula também vai estar em breve no nosso site, ela sobe lá para o site e fica lá para a nossa consulta por mais tempo, tá bom? Eu quero fazer uma oração encerrando e agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, Pai, por mais uma semana, mais um conteúdo, mais um estudo, e mais um investimento Teu em nossas vidas. Senhor, nós somos resultado, Pai, do Teu grande amor para com a Tua igreja, para com a humanidade, Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos tem ensinado, revelado, Senhor, por onde devemos andar, por onde devemos caminhar, como devemos agir e tratar, Senhor, todas as questões que fazem parte do nosso dia a dia. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão próximo, tão presente, tão amigo, tão Pai bondoso, que está preocupado com os detalhes da nossa vida. E o Senhor é o Deus que quer nos ensinar como devemos trabalhar, como devemos nos relacionar nos negócios, como devemos, Senhor, nos relacionar na sociedade, como cidadãos, como podemos servir a nossa cidade, a nossa cultura, influenciá-los, Senhor, com este Evangelho que nos alcançou, né? Esta verdade que nos libertou. Nós queremos sim, Senhor, ser bênção na vida das pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, nossos parentes, familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de faculdade, de estudo. Senhor, eis-nos aqui, Pai, que nós possamos ser realmente esses cristãos relevantes, Senhor, em nossa geração. Eu lhe peço, Senhor, por cada um que está assistindo e ouvindo e participando dessas aulas conosco, que o Senhor nos dê ânimo a cada dia, que o Senhor renove as nossas forças, Pai, para estarmos conscientes, Senhor, e dispostos a cumprir, Senhor, o nosso chamado, a nossa vocação, não desistir, Senhor, não jogar a toalha, Pai, mas antes, Senhor, voar
com as tuas asas, Senhor. Olhar longe com os teus olhos, Pai. Ampliar a nossa visão, Senhor. O nosso alcance, Pai. Eis-nos aqui. Nós somos pequenos, fracos e limitados. Mas nós servimos um Deus todo-poderoso, engrandecido entre as nações, que está, Senhor, sentado no trono do universo, comandando todas as coisas. E isso nos dá uma paz tão grande e um equilíbrio tão bom. Obrigado, Jesus, e é em nome do teu Filho que te agradecemos, Deus. Amém, Senhor. Queridos, Deus abençoe, boa semana, bom domingo, fique na paz, semana que vem tem mais.